Saudação aos ouvintes, bem-vindos a mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos números do terceiro trimestre de 2025 da Taurus Armas, sabe, as ações TASA 3 e TASA 4. Estamos com um relatório de resultados que a empresa soltou agora, dia 11 de novembro de 2025, e a nossa missão aqui é, destrinchar o desempenho da companhia nesse período que ela mesma chamou de adverso. Vamos entender isso aí. Exatamente. Vamos dar uma olhada nos principais indicadores financeiros, né? Entender esse cenário mais desafiador nos Estados Unidos, os sinais ainda, digamos, tímidos no Brasil e, claro, as estratégias, o que a gestão da Taurus está fazendo para atravessar essa fase. Certo. É um trimestre interessante, porque mistura desafios bem claros com umas respostas estratégicas importantes na empresa, sabe? Legal. Então, para uberizar o cenário, o relatório já começa falando desse ambiente adverso. O que foi que pegou mais pesado para a Taurus nesse trimestre? Qual foi o principal obstáculo? Olha, sem dúvida nenhuma, o fator de maior impacto foi aquela tarifa, né? Os 50% sobre as exportações brasileiras de armas para os Estados Unidos. Sim. E o timing, assim, foi péssimo, porque pegou o principal mercado da Taurus, que é o americano, justamente no momento em que a demanda por lá já vinha desacelerando. O relatório até menciona aquele indicador, o Adjusted NICS, né? Que basicamente mede as consultas para verificar antecedentes para comprar arma lá nos Estados Unidos. Aham. E mostra que em julho, caiu para menos de 1 milhão, o menor nível desde 2019. Isso mais os juros altos por lá, o receio do consumidor com as tarifas. Complicou, né? Consumidor de armas nos Estados Unidos. Essa queda mostra um comprador, mais na dele, talvez adiando a compra pela sua ação econômica ou até por uma menor percepção de risco regulatório. O tal do Trump Slump. Isso, aquele fenômeno onde a sensação de que não vai ter mais restrição diminui a urgência de comprar, né? E, além disso, o mercado por lá ficou muito, muito competitivo. Cheio de promoção, fabricante dando desconto agressivo para, enfim, girar estoque. Agora, apesar desse quadro todo, né, bem complicado, a Taurus apresentou números que a administração, faz questão de destacar como resilientes. O lucro bruto do trimestre ficou em 99,7 milhões, isso deu uma margem bruta de 31,1%. E essa margem, que o relatório diz que já sente um pouco o efeito da tarifa, como é que ela fica na foto com as concorrentes americanas, tipo Ruger e Smith & Wesson? Porque manter margem assim parece difícil. Pois é. Esse é um ponto interessante que eles trazem. O relatório compara, né? Diz que essa margem de 31,1% ficou acima da Ruger, que fez 25,9%, e bem acima da Smith & Wesson, com 15,1% só no mesmo período. Nossa! Isso sugere alguma vantagem de custo ou talvez de mix de produto da Taurus, né? Mas, assim, é super importante olhar o contexto. A própria margem da Taurus antes era maior. Estava na casa dos 35,6% nos 12 meses até junho. Então tem uma tendência de queda aí. Exato. Isso sugere que conforme aqueles estoques pré-tarifa que estão lá nos Estados Unidos forem acabando, a pressão nessa margem deve aumentar nos próximos trimestres, sabe? Manter esse nível vai ser sim um desafio. 20,3 milhões de reais. Uma queda de 11,2% contra o mesmo tri do ano passado. O EBITDA ajustado ficou em 49,8 milhões. Olhando assim parece bom, uma alta de 18% na comparação anual, mas tem um detalhe importante aí, né? Tem um super detalhe. E o lucro líquido fechou em 31,5 milhões de reais. No acumulado do ano, o lucro está em 83,3 milhões. Mas esse detalhe do EBITDA? Então, esse asterisco no EBITDA e, claro, no lucro líquido é fundamental para entender a história toda. Teve um evento que não é recorrente, que deu uma inflada boa nesses números. Foi a reversão de 43,1 milhões em provisões. 43 milhões? Isso. Era dinheiro provisionado para uma disputa de imposto, do DIFAL, sabe? O diferencial de alíquotas do ICMS. A empresa tinha guardado por segurança, veio uma decisão favorável no STF e eles puderam reverter essa provisão. Nossa, 43 milhões? Isso realmente, muda a foto do resultado do trimestre, né?
Sem esse valor, a rentabilidade da operação mesmo ia parecer bem diferente, imagino. Com certeza, mostra que a operação do dia a dia sentiu mais o baque do cenário adverso do que o número final sugere, assim, à primeira vista. É bom ter isso na cabeça para analisar a saúde operacional recorrente da empresa. Faz sentido. Olhando o filme todo, né, de janeiro a setembro, a receita líquida consolidada foi de 1.071,8 milhões, uma queda de 12% contra 2024. E armas e acessórios continuam sendo, quase 90% do negócio. E a divisão dessa receita de armas por mercado nesse trimestre, a dependência dos Estados Unidos continua gigante. Continua sendo o principal. Os Estados Unidos responderam por 74,5% da receita desse segmento, o Brasil veio com 13,6% e outros mercados internacionais somaram 11,9%. O interessante é olhar a dinâmica, né? A receita nos Estados Unidos caiu 16% em relação ao terceiro TRI de 2024. Reflexo dos problemas que a gente já falou. Agora, por outro lado, a receita em outros países cresceu 19,3% e no Brasil subiu 3,2%. Então estão tentando diversificar um pouco. Sinalizam um esforço, né? Embora os Estados Unidos ainda sejam o motorzão. E outro ponto. O preço médio por arma vendida subiu 4,3% no acumulado do ano. Isso foi ajudado pelo câmbio e também por um reajuste de 7% que a Taurus aplicou nos Estados Unidos em julho, um pouco antes da tarifa pegar para valer. Falamos de dinheiro, receita, margem, mas e o volume físico? Quantas armas saíram da fábrica? Quantas foram vendidas? A produção deve ter sentido também, para ajustar. Sentiu, e sentiu bem. A produção no trimestre foi de 197 mil armas. Uma queda forte, 23,9% a menos que no mesmo período de 2024. É o reflexo direto do ajuste para essa demanda mais fraca e, claro, da estratégia para lidar com a tarifa. Certo. E aqui tem um dado que eu acho muito relevante sobre essa estratégia. A participação da fábrica da Taurus lá nos Estados Unidos, na produção total, pulou de 19,7% no terceiro TRI de 2024 para 32% agora no terceiro TRI de 2025. Uau, quase um terço da produção já sendo feita lá. Isso é uma mudança estrutural grande para tentar fugir da tarifa sobre a arma pronta que sai do Brasil, imagino. Exatamente essa a ideia. É exportar mais peças, mais kits, agregar menos valor aqui no Brasil e fazer a montagem final lá nos Estados Unidos. Com isso, eles reduzem a base de cálculo da tarifa de 50%. É uma das principais linhas de defesa da empresa contra essa sobretaxa. Faz todo sentido estratégico. E na ponta final, lá na venda, quantas armas foram vendidas de fato no trimestre? Foram vendidas 217 mil armas. O mercado americano absorveu 176 mil, uma queda de 17% ano contra ano, bem em linha com a retração geral por lá que a gente viu no NICS. E no Brasil? No Brasil, foram 19,6 mil unidades. Aqui o sinal é um pouco misto, sabe? Cresceu 18,5% sobre um terceiro TRI de 2024, que foi bem fraco, e cresceu 8,8% sobre o trimestre passado, o segundo de 2025. Indica uma leve melhora sequencial, talvez um comecinho de reação. Mas ainda longe dos volumes de antes, né? Muito longe. Volumes muito aquém do que a gente viu ali entre 2019 e 2022. Já as exportações para outros países, tirando os Estados Unidos, somaram 21,2 mil unidades. Um avancinho pequeno, 2,1%, com vendas importantes para as Filipinas, Guatemala e África do Sul. O relatório também mencionou uma decisão bem drástica sobre as armas longas nos Estados Unidos. Fuzis, carabinas. Sim, e esse é um ponto crítico, viu? Com a tarifa de 50%, a Taurus basicamente calculou que exportar armas longas do Brasil para os Estados Unidos ficou inviável economicamente. Não fecha a conta. Poxa. Então, o que eles fizeram? Suspenderam novas exportações dessa categoria, passaram a vender só o estoque que já estava fisicamente lá nos Estados Unidos antes da tarifa, e a implicação é clara. Se essa tarifa continuar, essa linha de produto que era relevante pode sumir do portfólio da Taurus nos Estados Unidos. A não ser que consigam produzir lá também, né? Agora, mudando um pouco o foco, vindo aqui para o Brasil, como a gente falou, tem uns sinais muito discretos de melhora.
O relatório aponta 2 fatores que talvez ajudem a, sei lá, destravar um pouquinho o mercado doméstico. Quais seriam? Primeiro, a conclusão daquela transferência do controle de armas do Exército para a Polícia Federal. Isso terminou agora em agosto de 2025. E segundo, a confirmação de que os certificados de registro, CRs, valem mesmo por 10 anos. A expectativa é que isso traga mais clareza, talvez mais agilidade para os processos. Mas, assim, ainda estamos falando de um mercado que levou um tombo gigante, né? Os números gerais de registro de arma, de CR emitido, continuam bem baixos comparado com o pico recente. Sem a menor dúvida. A queda na concessão de CR novo passou de 75% até 2024 e os registros para defesa pessoal em 2023 foram os menores desde 2004. Então, a palavra-chave para o Brasil é recuperação gradual, isso se ela, de fato, se confirmar e ganhar alguma força. Não dá para esperar voltar para os volumes de antes tão cedo. Entendi. E fora desse eixo Estados Unidos-Brasil, a empresa parece estar se mexendo mais, né? Buscando outros caminhos. O que o relatório conta sobre essa diversificação internacional? Sim, essa busca por outros mercados está bem clara. A Taurus prorrogou um memorando de entendimento que é tipo um acordo preliminar, sem obrigação ainda, com uma empresa turca, a Mertsav. Sinaliza que eles têm interesse numa possível aquisição ou parceria mais forte lá. Interessante. Além disso, ganharam uma licitação importante de 7,5 mil armas na África e estão de olho em outras concorrências internacionais que, juntas, podem somar umas 70 mil unidades até meados de 2026. É um volume considerável. Sim. E na Índia, que é um mercado super estratégico, eles estão participando de licitações para fornecer 34 mil armas, um contrato que eles estimam em uns 27 milhões de dólares, e até lançaram uma pistola nova, desenvolvida especificamente para o mercado indiano. Então, é uma frente de trabalho bem intensa essa de diversificação. Ok, então, diante dessa pancada que foi a tarifa americana, a empresa claramente não ficou só olhando. O relatório detalha um monte de ações de mitigação. Quais são as principais que eles estão implementando? São várias coisas ao mesmo tempo, viu? Mostra que a gestão reagiu rápido. Dá para listar as principais, né? Primeiro, como a gente já falou bastante, acelerar a transferência de linhas de montagem para a fábrica lá nos Estados Unidos. As pistolas da família G já estão sendo montadas lá e o processo para os revólveres está andando. Isso para quê? Para reduzir o imposto pago sobre o valor que é agregado lá na montagem final. Certo. A parte principal da estratégia antitarifa. Exato. Segundo, ajustar o preço de transferência entre a fábrica do Brasil e a unidade americana. Basicamente é vender as peças mais barato para a subsidiária nos Estados Unidos. Para a tarifa de 50% não pegar em cima da margem de lucro que ficaria aqui no Brasil. Uma engenharia tributária aí. Tipo isso. Terceiro, usar aquele estoque estratégico que eles tinham montado nos Estados Unidos antes da tarifa. Isso ajudou a amortecer o impacto no começo, principalmente para as armas longas, como a gente viu. Quarto, uma medida mais financeira. Negociar com o governo do Rio Grande do Sul a venda de créditos acumulados de ICMS. Isso é dinheiro na veia, ajuda a reforçar o caixa no momento de aperto. Boa. Quinto, buscar apoio do governo brasileiro e do BNDES. Tem aquele Plano Brasil Soberano que pode dar acesso a crédito e incentivos para empresas exportadoras que foram afetadas por barreiras assim. E sexto? E sexto, um esforço pesado na parte de relações governamentais e lobby lá nos Estados Unidos. Contrataram uma firma conhecida, a Ballard Partners, e também atuam via associações do setor. O objetivo é argumentar contra a tarifa com o governo americano. O principal argumento deles é, olha, a gente tem fábrica na Geórgia, gera emprego, tem plano de expandir aqui. Essa parte do lobby e das conversas diplomáticas chama atenção mesmo. O relatório até fala de contatos com autoridades americanas, tipo o governador da Geórgia, e até um encontro recente entre os presidentes Lula e Trump. A empresa parece otimista com isso. Acha que a tarifa pode cair ou diminuir. Olha, a leitura que a empresa faz no relatório é que esses movimentos são sim positivos, que podem abrir caminho para uma negociação, né? Eles até citam que o Senado americano aprovou uma medida, ainda que simbólica, contra a sobretaxa. Mas será que resolve? Então, aí é que tá. Precisa de cautela.
O ambiente político-comercial Brasil-EUA é complexo, tem idas e vindas. O resultado dessas negociações ainda é bem incerto, sabe? Não dá para cravar que a tarifa vai cair ou diminuir tão cedo, não tem garantia. Entendi. Enquanto isso, o CEO global, o Salésio Nutz, continua reforçando a mensagem de que a empresa é resiliente, está sendo proativa, confia na estratégia de longo prazo, inovação, custo, buscar mercado. Mas um ponto que a gente sempre olha com lupa é a dívida, né? Como ficou o endividamento da Taurus? Esse é um ponto de atenção, sim. O endividamento, medido por aquela relação dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, ele subiu. Saiu de 1,8 vezes no fim de 2024 para 2,95 vezes agora em setembro de 2025. Opa, chegou perto de 3 vezes. Esse nível já começa, digamos, a acender uma luz amarela no mercado? Qual a leitura plástica? Começa assim. Geralmente, quando passa de 3 vezes e meia o EBITDA de forma consistente, o mercado já fica mais ressabiado, considera um risco financeiro maior, principalmente num cenário como o atual, onde a receita e a geração de caixa da operação estão mais pressionadas por causa da tarifa e da demanda fraca lá fora. E o que a empresa diz? A empresa afirma no relatório que a alavancagem ainda está sob controle, mas, sem dúvida, é um indicador-chave para a gente ficar de olho nos próximos trimestres, acompanhar de perto. E para manter a estratégia de inovação e essa própria transferência de produção, os investimentos continuam, o CAPEX? Continuam. Os investimentos somaram 71,7 milhões de reais nesses primeiros 9 meses de 2025. O foco principal foi em máquinas, equipamentos novos e no desenvolvimento de produtos. E o relatório destaca que parte desse investimento tem financiamento da FINEP, que é aquela agência do governo para fomentar a inovação. Excelente. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, a Taurus passou por um terceiro trimestre bem difícil, né? Claramente impactado pela combinação da tarifa pesada nos Estados Unidos e a demanda mais fraca por lá. Exato. Apesar disso, mostrou uma certa resiliência nas margens brutas, ficando até acima dos concorrentes. Conseguiu entregar lucro líquido positivo, mas, e esse é um grande mais, esse lucro foi muito ajudado por aquele evento não recorrente da reversão do default. Exatamente. E a resposta estratégica parece forte. Estão movendo a produção para os Estados Unidos, correndo atrás de novos mercados e fazendo um trabalho intenso de negociação e lobby. Acertei? Fez uma ótima síntese. O cenário de curto prazo, ele continua desafiador, não tem jeito, principalmente por causa dos Estados Unidos e dessa incerteza toda sobre a tarifa. O sucesso daqui para frente vai depender muito mesmo, da eficácia dessas estratégias de mitigação que eles estão usando. Se vão funcionar na prática, né? Isso. Vai depender do resultado das negociações sobre a tarifa, se o mercado brasileiro consegue engatar uma recuperação um pouco mais firme, e, claro, se eles vão ter sucesso em consolidar a mesma presença nesses outros mercados internacionais que estão buscando. A capacidade de adaptação da gestão vai ser fundamental. E, com base nessa análise toda, ficam aí umas perguntas importantes para quem acompanha a empresa, né? Qual vai ser o efeito real nas margens quando acabar o estoque pré-tarifa e mais produção for feita lá nos Estados Unidos? Será que a recuperação no Brasil vai ganhar corpo ou vai continuar só na margem? Essas negociações diplomáticas complicadas, o lobby nos Estados Unidos, vão conseguir reverter ou diminuir a tarifa? E, por fim, como é que essa concorrência super acirrada e as promoções lá nos Estados Unidos vão continuar pressionando a Taurus nos próximos trimestres? Exatamente, são esses os pontos-chave, os pontos nevrálgicos para a gente observar nos próximos resultados. A empresa já mostrou antes que consegue se reinventar, né? Agora enfrenta mais um teste importante nesse ambiente bem complexo. Uma análise muito completa essa dos resultados da Taurus, para quem nos ouve não perder as próximas discussões e ver como essa história continua, não se esqueça, clica aí em seguir o Diário SA, episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!